Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Eu mudei um bocadinho o título para fazer a referência específica ao espólio de que vou falar. E, portanto, eu não vou falar sobre o raio-x em geral, nem sobre a história do raio-x em Portugal, que ainda não está completamente... Quer dizer, que já está feita em parte, sobretudo pelos congressos que foram realizados no centenário, mas que não é bem o objeto do que eu vou falar aqui. E vou falar de um encontro que foi um encontro que tive, no fundo, com este espólio que descobri na Academia das Ciências e que, no fundo, eu estou a tentar analisar numa perspectiva de cultura visual, ou seja, tentar perceber precisamente nessa relação que se desenvolveu com o raio-x e com a recepção do raio-x, todas as questões complexas da fotografia e, em particular, da ambiguidade da fotografia, que é científica, mas que também tem outras apropriações. Portanto, o raio-x surge em 1895 por Röntgen, quando o Röntgen estava a fazer experiências com os raios catódicos e estão inseridos num avançar da cultura visual, no sentido que o Pedro Miguel Frade falava da hiperpresença do ínfimo, mas também da descoberta de tudo o que tem a ver com a realidade escondida. O raio-x refere-se concretamente à questão da ultrapassagem do nível opaco da matéria e, portanto, desta revelação de uma realidade que não só não era observável à vista desarmada, como mesmo necessita de um aparato fotográfico bastante diferente daquele que era habitual. Ora, o que eu tenho, no fundo, aquilo que me tem interessado, basicamente, nesta questão do raio-x, é que a descoberta do raio-x aparece num contexto científico, não é? E, normalmente, nas monografias que são em Portugal e lá fora, que tratam do raio-x, ele é considerado essencialmente com estas funções: visualização dos ossos, verificação da presença de corpos estranhos, determinação de forma, volume e movimentos do coração, exame do aparelho respiratório que permite o diagnóstico. Mas, basicamente, uma das questões que é importante no sentido de integrar a descoberta do raio-x na cultura visual é aquilo que é sublinhado insistentemente por vários cientistas e médicos que escrevem essas monografias, que é a passagem da acústica à visualidade, não é? O diagnóstico pelo som, que era muito utilizado no coração e nos pulmões, dependia essencialmente de condições acústicas, do bom ouvido afinado, como eles dizem. Era preciso ter um ouvido afinado e, portanto, esta importância da visualização como uma possibilidade de tornar independente de supostamente capacidades que poderia não haver, foi uma das grandes atrações dos raios-x relativamente à ciência e, em particular, à medicina. E, por isso, ele rapidamente foi utilizado essencialmente no contexto da física e da medicina, mas também num contexto mais geral, em que a experiência da imagem científica instaura também uma nova estética visual, apropriada para outras finalidades estéticas e lúdicas e que não têm uma relação direta com o diagnóstico. E é esse aspecto que me interessa. Isto já tem sido feito a história por vários autores, nomeadamente há um autor italiano que trabalha muito sobre esta relação entre a cultura popular e os raios-x, que é o Simone Natale, que trabalha na Universidade de Berlim. O Tom Gunning também tem referido muito esta ambiguidade que a imagem fotográfica
do raio-x e não só, e a imagem também cinematográfica, mas sobretudo a fotográfica tem, no sentido em que é simultaneamente uma imagem positiva, apodítica, que se enquadra naquilo que a Lauren Dustin chama a objetividade mecânica, mas, por outro lado, devido a questões que inclusivamente têm com outras que já foram relacionadas, salientadas aqui por parte da Inês e da Maria João, a questão da diferenciação, ou seja, daquilo que ela produz por si mesma, ou seja, o facto da fotografia não ser propriamente uma representação da realidade, mas uma produção dessa mesma realidade para efeitos de visualização, faz com que muitas vezes ela tenha um aspecto, mesmo desde o início, fantasmagórico e, portanto, de alguma forma, como dizia o Tom Gunning, já num texto antigo, uncanny, ou unheimlich, para utilizar a expressão usualmente utilizada. Ora, este espólio que existe foi realizado pelo Augusto Bobone, portanto, que não foi a primeira pessoa a fazer o raio-x, mas curiosamente este espólio é feito exatamente no mesmo ano da invenção oficial dos raios-x. Os raios-x foram descobertos em dezembro de 1895 e foram para publicação no dia 28 de dezembro, que foi o mesmo dia em que os Lumière anunciaram o cinematógrafo em Paris, o que é uma coincidência interessante, mas só em janeiro, de facto, é que isso foi publicado e, no entanto, estes 15 dias toda a gente já sabia o que é que estava a passar e já começaram a experimentar. E em Portugal, portanto, o Augusto Bobone, que era um fotógrafo de ateliê, também fez esta experiência, ainda não se percebeu muito bem com quem, mas na verdade faz uma caixa, uma série de 42 ou 46, agora não estou bem certa do número, uma série de 42 imagens de raio-x, mas o que é curioso é que não tem nenhuma relação específica com a medicina. Ou seja, ele vai fotografar objetos como este, a bala de um revólver introduzida no crânio, que é uma das aplicações fundamentais do raio-x, como vimos há pouco, vai fotografar ossos e partes do corpo com aparelhos, mas depois começa também a fotografar objetos associados que não têm nada a ver com nenhum objetivo científico. Mão de homem com uma chave, a do lado direito é uma mão que não é radiografia, que tem reumatismo, mas depois aparecem animais, serpentes, cobras, parafusos, copos, tudo de alguma forma filtrado por esta linguagem do raio-x, que já não tem precisamente uma utilidade científica, mas que obviamente mostra claramente que a apropriação tem a ver com uma nova estética, uma nova linguagem com a qual se procura penetrar a realidade. Curiosamente, este espólio, portanto eu vou-vos mostrar o resto, o cachucho, não é? O cachucho, a mão de senhora. Curiosamente, esta mão de senhora, não há ninguém que não tenha feito uma imagem de raio-x igual à do Röntgen, não é? Que é esta que está aqui. Portanto, não houve ninguém no mundo inteiro que, quando começou a fotografar raio-x, não fotografasse uma mãozinha com os anéis, como toda a gente sabe, foi a primeira fotografia do Röntgen que apanhou a mão da mulher, não é? E por isso é que se chama a mão de Berta, não é? E, desculpem, está enganado, é 1895. E, portanto, o Augusto Bobone faz uma exploração de um universo que é mais ou menos naturalista, mas também que é doméstico, não é? Eu não tenho aqui todos, só escolhi, só fiz uma seleção, mas tem algumas imagens extremamente interessantes e que nos mostram um pouco o que é que vem trazer o raio-x ao imaginário da época. Há muitos historiadores que já mostraram, como estava a falar de alguns, por exemplo, os espetáculos que se faziam com os raios-x no final do século XIX, tipo espetáculos de salão com luzes, pessoas a circular, portanto, para efeitos lúdicos, não é? Mas também não, para efeitos dramáticos, por exemplo, para assustar as pessoas, para criar situações de suspense.
Estes animais, precisamente, vêm-nos mostrar como o raio-x, apesar de ter aparecido na sequência, ou digamos numa linha de história da imagem científica, na direção da tal objetividade mecânica, que é o ideal dos atlas científicos do final do século XIX, na verdade o tipo de objetos dispares e completamente quase como uma assemblagem, não é? Que se reúnem nesta caixa, mostram que não tem nada a ver com essa preocupação metódica e de sistematicidade. Cá está a cabeça do frangão e a rã, ao mesmo tempo que aparece a mão de senhora e a mão de senhora com a bala do revólver e depois um pedaço fragmentado também, mais uma vez, do corpo do frangão, a perna e a asa, o que dão ainda mais este aspecto fantasmagórico, porque além de estar transparente, está também fragmentado, ou seja, são só as partes. E cá está outra vez, aparece várias vezes neste espólio a mão da senhora com os anéis, não é? E ao lado também uma série de objetos que ele junta e que estão depois escritos em baixo com uma legenda e que ele junta para experimentar o aspecto com que as coisas ficam depois de fotografadas, não é? Esta é uma fotografia já mais tardia, que é do Egas Muniz, é uma geografia cerebral, que está publicada no livro António Sena, mas o que eu queria mostrar aqui também é que exatamente no mesmo ano, estes dois cientistas, o Joseph Marie Eder, também é historiador da fotografia, fazem um álbum muito semelhante ao Bobon. É um álbum de luxo. O do Bobon são fotografias que estão em muito bom estado, mas não é tão luxuoso. Este é um álbum preto, de luxo. Eu só tenho esta fotografia porque já vi o álbum várias vezes, mas não existe em Portugal. Mas é um álbum de preto, enorme, com 15 fotografias, 15 placas, exatamente com os mesmos temas. Os peixinhos, as rãs, as cobras, as serpentes, o pé da criança de 4 anos, o pé do jovem de 18, tudo avulso, tudo completamente disparo, acaba precisamente com os peixinhos vermelhos que estão aqui, não é? E é um álbum com uma impressão extraordinária, portanto, capa de pano, portanto, um objeto absolutamente com outros propósitos, que não são ou de utilização imediata em termos de representação científica, mas um álbum para ver. Ou seja, um álbum para folhear e para ver o que é que o raio-x faz às coisas. Não é? Precisamente, eles vêm inserir-se nesta tradição que eu dizia há pouco da fotografia entre o documento e a alucinação. Para muitos leigos, inclusivamente, o estatuto epistemológico do raio-x é muito dúbio. Não é? E é disso que eu a seguir vou falar um bocadinho, a propósito da forma como isso aparece logo tratado no romance do Thomas Mann, da Montanha Mágica, de 1912, onde praticamente está toda a teoria desta questão. Não é? Eles, portanto, introduzem aqui aquilo que eu chamo o eixo da profundidade, não é? Avançando mais uma etapa na nomenclatura do invisível, mas, essencialmente, eles vão revelar o corpo, mas, ao mesmo tempo, fantasmagorizá-lo, porque vão sublinhar o esqueleto. E é isso, precisamente, que nos vai trazer este livro do Thomas Mann, que muita gente conhece, não é? E que tem uma série de passagens absolutamente fantásticas sobre essa recepção dos raios-x e sobre o estatuto epistemológico da imagem do raio-x, não é? Que é uma imagem que, simultaneamente, é o cúmulo da visualidade científica, não é? Porque permite atingir níveis que não se atingiam até aí, mas ao mesmo tempo, precisamente, ela de alguma forma escapa à leitura do senso comum, porque ela precisa de códigos, não é? E esses códigos não são dominados pelo cidadão comum, não é? Ainda hoje o grande problema que se coloca, por exemplo, nas ecografias, nas angiografias, nas tomografias computadorizadas, nas ressonâncias magnéticas, não é o que é que a máquina faz, mas é quem é que a vai ler. Não é? Se o médico é suficientemente competente para ler a informação que está registada naquilo. E este problema começa precisamente a pôr aqui nesta imagem do raio-x em contexto científico. Ou seja, ela não... ela é ao mesmo tempo tão verdadeira
que se torna dependente de um código, e esse código, em termos de recepção comum, do senso comum, é apropriado de outras formas. E por isso o Settembrini, no romance da Montanha Mágica, diz esta frase que está aqui. Não, desculpem, isto é o próprio médico, desculpa, isto é na consulta em que ele vai fazer a radiografia, que depois lhe permite ficar lá 7 anos, não é? No sanatório, depois habitua-se, nunca mais quer sair, mesmo depois de já estar bom, e curiosamente a radiografia serve ao Hans Castor para ficar, mas já não serve quando o médico lhe diz que ele se pode ir embora. Quando ele diz, mas você pode ir embora, você está bom, a radiografia diz que não tem nada, e eles, mas o que é que você acha que é uma radiografia? São só sombras, e fica mais de 4 ou 5 anos, não é? Porque ela já não lhe convém. Portanto, primeiro é uma coisa muito científica, mas depois já são só sombras. Portanto, esta ambiguidade é realmente muito interessante, e a literatura é realmente às vezes o discurso mais competente para se perceber o tipo de recepção que tem este tipo de imagens. E, portanto, o médico diz, não há nada a temer, os nossos métodos são absolutamente estéticos. Já conhece a minha galeria particular, os vidros iluminavam-se e revelavam as suas imagens. Hans Castor via membros, mãos, pés, rótulos, coxas e pernas, mãos e fragmentos de bacias. E depois conclui, o núcleo nítido que sobressaía com todo o pormenor e determinação era o esqueleto. E mais adiante tem outras passagens em que ele diz, sabia que às vezes a chapa fotográfica apresenta manchas que as pessoas pensam ser cavernas e que são simples sombras, enquanto outras vezes, onde há verdadeiros focos, não parecem manchas nenhumas. Madonna, a chapa fotográfica. Isto é uma frase do Settembrini, que está doentíssimo e que, para se ir embora do sanatório, contesta o valor epistemológico da radiografia, porque não quer lá estar. Ele, no fundo, sabe que tem os dias contados e, portanto, não lhe apetece nada estar a passá-los como doente. E acaba por sair para o exterior do sanatório e viver lá mais uns anos. E, por isso, o Castor diz, o senhor é um crítico e um cético, toda a prova disso não resta dúvidas, nem nas ciências exatas acredita. Desculpem. Enganei-me, desculpa. E só para completar esta parte, eu queria-vos ler aqui, antes de concluir, queria-vos ler aqui uma passagem extremamente interessante, em que ele, a propósito da sua experiência do raio-x, portanto, eu não vou ler tudo porque esta parte é grande, mas ele diz que o conselheiro, que era o médico, examinou as manchas e as linhas, o emaranhado de sombras no interior do tórax, enquanto que o outro espectador também não parava de observar a figura sepulcral de Joaquim, que era o primo dele, a sua ossada cadavérica, a carcaça descarnada, aquele memento escanifrado. Foi acometido de devoção e pavor. É verdade, eu vejo, repetiu algumas vezes. Meu Deus, eu vejo. Em tempos ouvira falar de uma mulher, uma parente do lado dos Tianapel, há muito falecida, que parecia ser dotada ou amaldiçoada de um dom complicado que submissamente carregara. Consistia esse dom em lhe aparecer diante dos olhos o esqueleto das pessoas que em breve iriam morrer. E era assim que Hans Castor via agora o bom do Joaquim, se bem que com o auxílio e a intervenção da física e da ótica, ou seja, e não já dos dons da magia, mas com bastantes propriedades comuns, não é? Pelo que outro significado não seria de atribuir ao fenómeno e tudo estaria certo e correto, tanto mais que obtivera o consentimento expresso da parte do primo. Ou seja, o primo tinha autorizado a vê-lo por dentro. No entanto, conseguia compreender a melancolia contida no destino daquela tia visionária. E mais adiante diz, respondendo ao pedido veemente do paciente, o médico teve ainda mais tarde a amabilidade de consentir em que ele espreitasse através do visor luminoso e examinasse a sua própria mão. Portanto, a mão do Röntgen reaparece aqui, não é? Foi assim que Hans Castor viu aquilo que ele já esperava ver, mas que na realidade não cabe ao homem ver, nem ele alguma vez havia pensado vir a caber-lhe em sorte. Olhou para dentro da sua própria sepultura. A força da luz permitia-lhe ver, em antecipação, o processo futuro da decomposição.
A carne em que o seu ser se transformara surgia-lhe carcomida, desfeita, reduzida a uma névoa rarefeita em que pairavam, escuros e à deriva, os ossos da sua mão direita, perfeitamente torneados, ostentando na falange do dedo anelar o anel de sinete legado pelo avô. Não falta o anel à mão do Hans Castorp. Esse objeto bem sólido da terra, que serve de ornamento ao corpo humano, um corpo que está condenado a desfazer-se para que o objeto, de novo liberto, possa passar para outra carne que o use durante mais algum tempo. Bom, depois há muitas outras passagens aqui no livro sobre esta questão do aspecto necrófilo que tem o raio-x, sobre este aspecto estranho, aterrador, mas ao mesmo tempo fascinante. Aliás, na altura em que o raio-x apareceram imensas poesias nos jornais populares sobre agora a minha namorada vai-me olhar e vai-me ver o que eu estou a sentir, se usar um raio-x, vai ver tudo para mim dentro até as minhas entranhas, não é? Portanto, havia muitas fantasmas sobre isso, mas uma das coisas que me parece extremamente interessante nesta recepção do raio-x é esta questão dela ser ambígua. Ou seja, é uma imagem que aparentemente vem da ciência, mas que migra para uma recepção estética e psicológica também, ou seja, cultural, que atravessa depois todo o século XX até hoje, não é? E se nós hoje olharmos, eu não tive tempo de arranjar algumas imagens, porque também não queria expressar, mas se nós olharmos, por exemplo, para muita da arte contemporânea, ela vai precisamente a este tipo de imagens. Por exemplo, a Mónica Mansur, que é uma artista brasileira, só trabalha com imagens médicas, imagens de ressonância magnética, tomografias, portanto, toda esta questão da transparência da imagem, da sua indicibilidade, desta fluidez, está hoje na ordem do dia, precisamente por ela trazer ao de cima grande parte destas questões que o Freud chamaria relacionadas com as pulsões de morte, que já estão enunciadas pelo Hans Castorp na Montanha Mágica. Pronto, e por hoje acho que é tudo. Obrigada. Acabamos esta parte? Desculpa. Eu ainda tinha aqui umas imagens que saíram na altura. Esta aqui é da Biblioteca do Congresso, estas duas, que são imagens que mostram um pouco, não se vê nada bem aqui, mas enfim, que mostram um pouco o discurso fantasmático que está em torno dos raios-x nesta época. Elas são gravuras do princípio do século XX. E esta, que eu também acho fantástica, que é uma carta de visite com uma pessoa fotografada, vestida, e o seu esqueleto ao lado. Esta também é da Biblioteca do Congresso. E depois, não sei se isto dará para entrar aqui, mas, por exemplo, no Max Planck Institute online, no Arquivo da História da Ciência, eles têm, por acaso dá para ver, eles têm filmes feitos com raio-x que precisamente, não consigo, não sei se vai dar. Bom, isto não vai dar para pôr a andar. Estou a perceber que não dá a abrir. Mas são filmes em que se estão a fazer filmes em raio-x de coisas que não têm nada de científico. É uma pessoa que come uma bolacha, por exemplo, e mete a bolacha na boca e a gente vê mastigar e vê o queixo. Portanto, eles têm vários, têm outro com os pulmões a bater. Portanto, neste site eles têm imensos arquivos visuais de fotografia e cinema, e em particular de raio-x. E, portanto, é possível ver estes filmes, só que eu não consigo pôr isto aqui a andar. Consigo. Pode ter alguma coisa de científico, no sentido que acrescenta ao movimento, no entanto, também não acrescenta grande coisa. Sim. Não é possível produzir assim tanto conhecimento com isto, não é? Está aqui um lado realmente da curiosidade. Mas se calhar só se pode chegar a essa conclusão depois de fazer o filme, não é? A invenção pode ser científica. Sim, portanto, há sempre aqui uma certa elasticidade, uma certa ambiguidade entre os objetivos científicos e as pessoas que os fazem, que normalmente são cientistas, porque isto faz nos laboratórios, não é? Mas também a apropriação que eles próprios fazem, que é uma apropriação que é estética, como dizia o médico do Hans Castorp. Nossos métodos são absolutamente estéticos. Não é isso que ele quer dizer, mas isto.
enfim. Não chegamos a ver a Pois não, é isso, também já reparei nisso. aquela desfaixa, depois fica. Não, isto. Pois não. Investigação eficaz. Bom, há aqui outros, mas pronto, não quero também atrasar mais. Enfim, depois podem lá ir ver.